Luís, obrigado por teres aceito o meu convite para vires aqui ao meu podcast. Hoje vamos falar um bocadinho de empreendedorismo, um bocadinho dos teus hábitos enquanto empreendedor, um bocadinho do teu percurso. Podemos começar mesmo por aqui. Se me puderes falar um bocadinho do teu percurso até te tornares empreendedor, acho que pode ser interessante para quem não está a ouvir. Ok, antes de mais agradecer-te o convite. Estava difícil, já tínhamos tentado marcar, só que entretanto viagens, também quiseste ir ali dar uns passeios para o Japão, eu também estive ali a passear por Brera e por bons motivos estamos a fazer isto hoje. A jornada de um empreendedor começa por uma aprendizagem, sem dúvida alguma. No meu caso, e foi onde eu te conheci, foi no SCAP, sou licenciado em marketing. Aquilo também, digamos que foi uma boa escola para me preparar para aquilo que exerço atualmente. Neste caso concreto do SCAP, acho que foi muito bom no sentido de perceber que não era só aquilo que aprendíamos nas aulas, mas mais as dinâmicas e onde estávamos inseridos e a maneira conforme fazíamos quase um networking sem sabermos com as amizades. Recordo-me fazer parte, por exemplo, da praxe, cheguei a ser também chefe de um grupo e todas estas skills e esta maneira como comportamos com todas as pessoas acho que me ajudaram bastante também naquilo que sou hoje e a chegar à jornada do empreendedor. Aliás, tanto que o SCAP gostava tanto de mim que eu quis ficar lá mais alguns aninhos do que o necessário. Mas tirei também no ano passado uma formação de executivos na Porto Business School. Aliás, vi que fez ontem um ano. Vou iniciar na próxima semana na Católica um Digital 360, também aqui para a parte de inovação e trazer um bocado mais para o lado do empreendedor, porque tudo isto requer que continuemos a aprender, porque é uma aprendizagem recorrente. E durante o período do SCAP também tive uma passagem de Erasmus na Eslovénia, fui para meio ano, depois acabei por prolongar para um ano completo, ali em Koper, encostado à Itália, e digamos que foi não foi a minha primeira viagem, mas foi o meu primeiro contacto com o mundo internacional e com a internacionalização, que é, à data de hoje, uma palavra ainda chave para aquilo que venho a fazer. E nessa altura também já foi muito bom, permitiu-me quase conhecer toda a Europa. Estamos a falar isto em 2012 e deu-me uma bagagem muito, muito boa para aquilo que sou hoje. E faz parte daquilo que é ser empreendedor, estar constantemente a aprender e a evoluir e a melhorar. E é por isso que tu procuras então essa formação constante, não é? Sempre a atualização dos conhecimentos. Sim, eu acho que é mesmo muito importante termos a humildade de perceber que não sabemos tudo, nem nunca vamos saber, e que podemos aprender com pessoas que são e fizeram mais do que nós, assim como pessoas que podem ser o oposto do nosso perfil, podem ser o oposto do nosso registro, mas todas as pessoas e em todas as conversas conseguimos sempre tirar algum sumo e alguma coisa que conseguimos aprender dessas conversas. Daí uma palavra também chave para mim é a questão de networking, porque sem dúvida alguma, ainda à data de hoje, acho que é uma das palavras mais fortes que existem e que faz muita diferença, e é isto, esta constante aprendizagem e faz-me também ser um melhor profissional e ajuda muito também na vertente depois empresarial. Nessa parte do networking eu vejo que tens até rodeado de pessoas, de empreendedores, até fenómenos nacionais. É importante para ti estares perto dessas pessoas por uma questão, lá está, de negócio ou mesmo por uma questão de aprenderes com o dia-a-dia deles? Ok. E quem são, não é? Para quem não sabe. Exatamente, eu creio que estás a falar do Celso, também, ou um dos, sei também temos, por exemplo, como é o caso, por exemplo, do Rómulo e isso. Sim, na verdade eu tenho um mentor, tenho uma pessoa a quem eu pedi para ser meu mentor, neste caso é o Pinto, era o antigo dono das Clipes, neste momento vive no Brasil e é uma pessoa a quem eu reconheço muito valor naquilo que é o empreendedorismo. Todos os dias manda-me frases motivacionais, todos os dias vamos trocando ali algumas ideias e é mesmo muito importante e sinto que é muito bom termos alguém com quem possamos partilhar qual é a nossa visão, qual é o nosso ponto de situação, e isso facilita. No caso do Celso, porque sei que falámos um bocadinho sobre isso, também acaba por ser bastante interessante.
porque já conheço há muito tempo, ainda nem sequer fazia, neste caso, não era tão fluente na parte do conteúdo digital, nesta marca pessoal dele, mas já era um senhor naquilo que é a área da atividade, que acaba por ir ao encontro da minha, que é o mobiliário. E é engraçado que eu sou do lar dele, ele é de Bordosa, mas a primeira vez que nos cruzamos e tivemos a falar durante bastante tempo foi em Riad, na Arábia Saudita. Eu estava a fazer a Index Saudi Arabia e ele estava lá na altura apenas para visitar, para conhecer, para perceber basicamente se a feira tinha potencial ou não e para visitar ali uns contactos. Então foi muito interessante também nesse aspecto, porque dei por mim a falar quase 2 horas com ele, alguém também com uma marca de mobiliário tal como eu, e é muito boa esta troca de ideias. E então é sem dúvida importante às vezes termos algumas pessoas que são mentores e outras que não sendo acabam também por o ser, nem que seja através do exemplo e desta partilha. E nesse aspecto acho que uma vez mais temos sempre a aprender, assim como também tenho neste momento algumas pessoas também consideram como mentor, vêm falar comigo neste caso quase para contar o ponto de situação, por exemplo, da carreira deles. E sinto que as minhas palavras e aquilo que eu digo também os pode motivar e que pode também ajudá-los na direção. Ou seja, isto é uma dinâmica muito, muito importante. Sim, completamente. Eu acredito mesmo no que estás a dizer e em ajudarmos os mais novos, os que estão a começar precisamente agora a sair da faculdade, a perceberem o que é que querem. Alguns que até já entraram no mercado de trabalho, mas perceberam que se calhar querem enverdar pelo empreendedorismo e olham para alguém que já está há 5, 10 anos e tentam procurar respostas, não é? Da mesma forma que quem já anda nisto há 20 anos ou 30 nos consegue dar bastantes luzes e contarem-nos um bocadinho daqueles que foram os erros que eles cometeram. Exatamente. Para nós não tropeçarmos nos mesmos. Acabamos às vezes por tropeçar, não é mesmo? Exatamente, mas faz parte da jornada. Ninguém consegue chegar ao auge ou chegar ao topo onde ambiciona sem que tenha tido bastantes erros pelo caminho, sem que... É uma jornada dura. Isso é um ponto assente. Ou seja, não, é mesmo aquilo que é ser empreendedor, é ter estes percalços no caminho. Exatamente. Porque senão não seríamos empreendedores, tudo correria bem e acho que aí seria um nome diferente, não é? Exatamente. Não, empreendedor. E em relação a isso, também posso dizer que para ser empreendedor, tu tens de estar atento às oportunidades e se calhar aqui até posso introduzir um bocadinho aquilo que faço. Força. Porque temos que olhar para as oportunidades, mas também temos que olhar para a parte dos desafios. Eu lanço-me, ou seja, a minha jornada, tirei então a minha licenciatura nos CAB, mas a minha jornada profissional acaba por ser, neste caso, no Grupo Dia, enquanto coordenador. Entrei como sales trainee, fiz todo um percurso para escalar até ser coordenador de lojas. Estava na altura com o coordenador de lojas dispersíveis. Tinha-me como um bom aluno de marketing, tinha o meu LinkedIn sempre impecável e recebi na altura uma proposta para ir trabalhar, neste caso, para a Mercadona, porque estava a recrutar, ou seja, não estava à procura de trabalho, não estava a enviar currículos, e eles é que chegaram até mim através do meu perfil do LinkedIn. Na altura com uma proposta absurda, neste caso para os cargos diretivos, antes de abrirem em Portugal, e nesse aspecto também levou-me para a minha segunda passagem internacional, depois de ter vivido um ano na Eslovénia, em Koper. Fui viver um ano para Albacete, para a Espanha, uma experiência totalmente diferente. Vivi num hotel, no melhor hotel basicamente da cidade. A Mercadona, no que toca a condições, é extraordinária, mas depois também tem um lado muito complicado de exigência e nem sempre uma exigência bem positiva. Mas seja como for, para mim foi uma super aprendizagem. Continuei a escalar sempre muito dentro daquilo que é o mundo da gestão, lidar com pessoas, recursos humanos. Cheguei a ser também responsável de loja, por exemplo, no Grupo Dia, em Chaves. Ou seja, toda esta dinâmica de gestão, apesar de ser licenciado em marketing, deu-me um know-how muito forte e começou-me a dar aqui a criar bases para chegar a empreendedor. Acredito, porque não há uma receita certa para o sucesso, acredito que qualquer pessoa tem as portas abertas para ser empreendedor e cada um tem a sua jornada, ou seja, é como uma semente de uma maçã, uma semente de uma pera, todas são diferentes, vão ser plantadas em solos diferentes, vão trazer resultados diferentes, mas sabemos que se plantarmos uma semente de maçã não vai nascer uma pera. Ou seja, é preciso também termos uma visão e uma direção. Mas eu defendo muito, e na última palestra que dei nos CAP falei sobre esse tema,
que foi o Jack Ma, o fundador da Alibaba, que diz que até aos 20 anos devemos realmente de aprender e estar na escola, ou seja, ter o ensinamento normal. Dos 20 aos 30 teres uma aprendizagem na área e no terreno, aprenderes com quem te possa ensinar, mais do que estás numa grande empresa, estás numa empresa em que possas realmente colher sumo. Se decidires dos 30 aos 40, se decidires ser empreendedor, é uma boa altura para o fazeres, porque já tens um know-how e a probabilidade de dar erro já será inferior, que foi de certa forma a minha jornada. Comecei um bocadinho antes dos 30, mas na verdade já ia com muita bagagem de trás. E depois, a partir realmente ali dos 50, já fazeres aquilo em que realmente és bom e começares a ensinar o próximo, porque tudo isto também, voltamos à mesma, é um ciclo que se vai repetindo e precisamos também sempre dos mais novos e de ensinar. Pronto, e então a minha jornada passa muito por gestão. Saio da Mercadona, vou para um grupo, neste caso ligado à parte do mobiliário, que também já internacionalizava, e também foi uma boa escola para mim na parte de internacionalização, e foi aí que eu comecei a ter uma noção de, ok, se eu definitivamente gostar desta área, eu tenho aqui uma oportunidade muito boa que é a minha área geográfica. Eu sendo de Passos Ferreira, tenho em Passos Ferreira aquela que é uma das melhores produções a nível mundial, para mim é a melhor. Na verdade, eu assumo sempre a minha zona e a minha área de residência, mas quando digo Passos Ferreira, a zona de Paredes, que é muito forte também na parte mobiliária, mas assumo esta zona como um fabrico de excelência. E depois também isto podemos tocar aqui no outro ponto mais para a frente, que é às vezes o Portugal enquanto produtor, mas dificilmente depois leva marca. Ou seja, tu tens muitas marcas italianas conhecidas a vir produzir em Portugal, quase como se fosse uma espécie de mão de obra mais barata, não usando, não recorrendo à China nem aos países asiáticos, e com extrema qualidade, mas temos às vezes esta dificuldade de nos assumirmos enquanto marca. Mas pronto, em relação ainda a esta oportunidade da área geográfica, sabia onde podia produzir, comecei também a perceber um bocado mais sobre o negócio e acho que é aqui que entra aquela questão do sol quando nasce para todos e sem dúvida alguma decidi que estava na hora de me lançar neste mundo do empreendedorismo. Agora aqui os desafios. Lancei-me na altura da pandemia, o que por um lado correu bem, ou seja, porque também permitiu-me durante esse período estar mais focado em todo este processo de criação de marca. E em 2021, no dia 2 de janeiro, é quando iniciei então esta jornada, na altura com uma marca que vendi no final de 2023, mas foi uma jornada logo muito, muito interessante e já muito focada na parte de internacionalização, já muito focada na parte de criação de design, ou seja, não vendo propriamente o mobiliário. Costumo dizer que aquilo que vende é design, ainda que o design e a própria palavra design e a palavra arte às vezes sejam difíceis de definir, e poderá ser para uns, poderá não ser para outros, um bocado como também o conceito de luxo, ou seja, existem aqui alguns conceitos que são mais elaborados que aquilo que parecem, mas a verdade é que foi uma jornada ali de oportunidades, vencer os medos. Muitas vezes também acho que é um desafio que a maior parte das pessoas acabam por ter, que é, e se eu não consigo, não estou preparado, e acho que nesse aspecto eu fui literalmente de cabeça. Sinto que é uma das minhas características principais. Eu costumava dizer que um dos meus superpoderes era fazer muito com pouco. Hoje em dia tiro tudo o resto e fico só com fazer. Sem dúvida alguma sou um maker, sou uma pessoa que executa, não fico com uma ideia na cabeça, seja ela qual for, se sentir que vai dar resultado, sou a pessoa que automaticamente está a pensar em colocá-lo em prática, seja sábado, seja domingo, seja feriado, tenho que estar até às 3, às 4, como já aconteceu várias vezes, mas sou uma pessoa de execução e sinto que é isso que me diferencia da maioria das pessoas. E a maioria das pessoas ou da maioria dos empreendedores? Porque eu sinto que é uma característica muito forte nos empreendedores. Das pessoas de modo geral, porque acho que um empreendedor tem que ser um maker, tem que ser uma pessoa, para além de ser também um pensador, ou seja, eu também revejo como uma pessoa criativa, como uma pessoa que também está parada e a pensar, ou seja, a olhar para um futuro. Muitas vezes a nossa visão tem que estar claramente no futuro,
Isso é que também dá motivação para que tu possas executar, mesmo quando as coisas estão a correr mal, porque isto acontece. Não colhes logo frutos, tu tens que já estar a ver a árvore a árvore grande, os frutos maduros, ainda no momento em que estás a colocar a semente na terra. E também há uma outra velha máxima que costumo falar sempre nas minhas apresentações e que também sinto que pode ser um conselho para quem nos está a ouvir, que é o conceito MVP, que é um Minimum Viable Product. Este conceito é muito isto, é o conceito do fazeres, de tirares da ideia e executares, e depois que é o teu produto mínimo, ou seja, é o colocar a ideia o mais rápido possível, ainda que não esteja perfeita. E também costumo dizer que não é preciso ser perfeito para começar, mas é preciso começar para ser perfeito. Essa também é uma velha máxima que tenho sempre bem presente, numa de, não, faz e depois isto vai dar certo. Vai de certeza dar certo, só pode dar certo. Mas este conceito é muito interessante, porque é o conceito de tu colocas no mercado e depois vais percebendo como é que vai funcionando. E podes explicar, então aqui também rápido. Eu tenho a marca que é a Foz Furniture, que é uma marca minimalista de design e peças, neste caso mobiliário, cadeiras, mesas, ou seja, várias categorias. E esta marca nasce com o propósito de cobrir uma necessidade que é uma necessidade de uma maioria. Ou seja, é o conceito do Quiet Luxury, que está muito tendência, mas para além desta marca tem outra que é a Fake Art Design, que já é uma marca, até o próprio nome já tenciona a ser arrojado, é ser uma marca totalmente fora da caixa, uma marca muito criativa e muito diferente, com peças em fundição, com peças com vários tipos de acabamentos, vários tipos de materiais, arrojada. Sei que não é peça para ser para qualquer projeto, mas é aquela peça de destaque que pode fazer toda a diferença. Então, uma acaba por complementar muito a outra. E este era o meu modelo de negócio inicial, ou seja, criei as minhas marcas, criei a minha coleção e estava a comunicar para os mercados internacionais essa coleção. E o MVP que é que me trouxe e que é que me mostrou? Que existiam mais oportunidades para além deste modelo de negócio. Ou seja, de certa forma, criei agora no decorrer deste último ano, no final do ano passado, uma espécie de Foz Tailored Service, que é o serviço de alfaiataria ou serviço sob medida, porque devido à necessidade grande que eu estava a começar a ter de projetos para Miami. Isto aconteceu, ou seja, na altura tinha uma marca criativa anterior. Cheguei a ter um contacto a dizer: Leão, olha, tenho 80 quartos para decorar aqui em Miami, o que é que tu tens para mim? E eu só tinha umas peças todas criativas que dava no máximo para usar ali no lobby de entrada, e não para os 150 quartos. E a verdade é que foi uma escolha muito acertada. Posso dizer que este primeiro meio ano está a ser extraordinário. Na verdade, em termos de faturação, consegui neste espaço de meio ano, nestes 5 meses de 2025, faturar mais que aquilo que tinha faturado nos últimos 4 anos. Ok. Nos últimos 4 anos com as marcas. Ou seja, está a ser uma coisa extraordinária e muito por causa disto. Ou seja, de colocar no mercado, perceber o mercado, e eu próprio adaptar-me àquilo que são as necessidades. E posso dizer também em uma situação interessante, junto com a produção, estávamos no início do ano a reunir para perceber aqui como é que eram os objetivos, e apontei para 1 milhão. E na altura lembro-me de dizer que o meu objetivo vai ser 1 milhão. E estávamos ali a desafiar e ali a trocar ideias, e a realidade é que olho para este objetivo como não é fácil, mas olho como bastante possível até ao final do ano. E na altura, posso dizer que este meu colega, parceiro de produção e grande amigo, colocou lá, então, ok, temos aqui o objetivo de 1 milhão para este ano. E uma das coisas que eu estava a dizer naquela altura, até fui lá depois à folha, tinha aquele 1 milhão, e eu fui lá e disse: ok, e se este ano não fizer 1 milhão, para o ano garantidamente faço 3. E está lá escrito, eu assim, pá. Porquê? Porque tu começas a sentir, tu começas a perceber que há alturas onde não podes esperar colher, porque ainda estás numa fase de investir, ainda estás numa fase de criação, mas neste período, nesta fase em que me encontro, já é o oposto. Ou seja, já sinto, já consigo colher, já não tenho tanta necessidade de estar a investir. O ano passado foi um ano de loucos, e quando digo ano de loucos, digo, o ser empreendedor é difícil, é uma jornada muito complicada. O ano passado era mesmo aqui, 2024. Estou a dizer 2024, foi o primeiro ano
seria terceiro, quarto ano no que diz respeito à aventura de empreendedor, mas foi o primeiro ano desde que vendi a minha antiga marca. Ok. Ou seja, foi o ano de construção do zero, basicamente. E não satisfeito, não queria uma marca, queria duas. Ou seja, obrigou-me realmente a este 24/7 e pronto, e muita coisa se perde, muitas pessoas se perdem. Há todo um processo onde sentes que não tens tempo para estar com os amigos, não tens tempo para estar com a família. E posso dizer, no aniversário da minha mãe, eu tive literalmente, que era no domingo, estar a trabalhar. Recordo-me que tiro o PC para cantar os parabéns, volta-se a colocar aquilo ali tudo para um cantinho, família toda, e eu estava ali com o computador porque sei quais é que eram as minhas prioridades e os sacrifícios que são necessários. Assim como às vezes os compromissos que temos, porque desde o início que sempre fiz feiras internacionais, ou seja, toda esta minha jornada de enquanto empreendedor, que já fiz a feira no Dubai 3 vezes, a Hotel Show Dubai, a Billiard House de Qatar, a Saudi Arabia 2 anos, que tenciono fazer este ano de novo. A propósito de estarmos a falar das viagens, é uma das viagens que quero muito fazer este ano de novo. Maison e Objet Paris, ou seja, já estive exposto em Marbella, já estive na Decorex em Londres. Tudo em mercados, digamos que em grandes capitais europeias, muito focado também no Médio Oriente. E tudo isto, estamos a falar de um risco muito, muito, muito alto. Estamos a falar, para quem está a começar a comprometer-se com este tipo de coisas, estamos a falar de valores muito altos. Quanto é que pode custar de uma participação, desde do custo de participação, a que era o custo de envio das coisas para lá, das viagens, tudo mais? Ok, vai ser muito difícil responder-te a isso, porquê? Porque há vários tipos e vários modelos, e eu já fiz basicamente quase um pouco de todos. Desde fazeres com associações onde tu pagas por completo e depois o Estado participa, fazes este apoio e ajuda as empresas no que diz respeito à internacionalização. Sentes muito esse apoio do Estado e da indústria? Sentes. Existe... Claro, né? Sim, e ainda assim onde sentes mais, às vezes é ligado mais a esta parte das associações, ou seja, existe um núcleo dentro do que toca às madeiras e à parte mobiliário, que se tu te aproximares, consegues também perceber quais é que são as oportunidades, mas não deixa de ser lá um compromisso alto. E é verdade, também posso contar uma história assim muito rápida. Num compromisso que tinha feito o ano passado para fazer, por exemplo, a Feira da Arábia, sabia que em tesouraria, porque tínhamos feito uma venda muito alta para o México e que iríamos ter o valor suficiente para fazer essa feira. Estávamos a falar com a cliente a dizer, ok, as peças estão prontas, podes fazer pagamentos 50% finais, que é para as peças serem enviadas, não enviamos sem que as peças estejam totalmente pagas, e a cliente começa a atrasar. E entretanto tenho aqui deste lado a parte da associação a dizer, olha, Leão, esta semana é para fecharmos então a Feira da Arábia. E começas a olhar para aquela situação e dizes, isto é giro, brincar aos empreendedores é giro. Mas esta semana estamos a falar que, não é? Obriga-te logo aqui a uma gestão completamente diferente. Sim. E pronto, ou seja, enquanto não és propriamente uma empresa madura, não tenhas dúvidas que há aqui desafios e dias muito complicados, especialmente neste ano onde tudo o que entra tu estás a semear, ou seja, quase nem estás propriamente a pensar nos teus lucros, ou estás a pensar nas coisas, nas tuas pequenos objetivos e pequenos sonhos, estás a pensar estou a investir. E pronto, então 2024 foi um ano de grande investimento. Uhum. Este ano, os projetos que tenho feito já vendas para a Europa, Médio Oriente, América do Sul e mesmo para os Estados Unidos, e é isso que me permite olhar e dizer assim, ok, não, este é o ano, e se não for, e se ainda assim não conseguir o meu objetivo este ano, os dados estão lançados, a coisa está-se a dar. Fico grato também por tudo o que está a acontecer, mas já encaro o próximo ano então como um ano de, ok, se este ano, que ainda não é propriamente o melhor ano, que ainda estou quase numa versão 2.0 das marcas, ainda estou agora a lapidar melhor o site, a lapidar as redes, ou seja, a tal questão do MVP, foi tudo colocado no ar, e agora ainda que não esteja perfeito, agora é que está a haver uma adaptação, e encaro o próximo ano como o ano realmente que possa dar o salto, ainda que este ano esteja bastante favorável. Ou seja, estas oportunidades são todas fantásticas, não é? Mas se calhar de fora há quem olhe para as oportunidades que surgem aos vizinhos, não é? É quem está a arriscar de uma forma, está a ter sorte porque está a conseguir vender para ali, está a conseguir vender para acolá, mas eu acho que o que a maioria das pessoas não entende
que é para teres esta sorte, entre aspas, que estás a ter este ano, foi preciso arriscar muito o ano passado. Ou seja, tu estás a faturar, tu ainda não recebeste o dinheiro e já o tens alocado a um investimento que já estás até quase atrasado e o dinheiro quase nem o vês. Ele vai direto de uma conta para a outra e quase nem passa na tua conta. Exatamente. Não, e é um risco que a maior parte das pessoas cá não está disposta a cometer. E mas é que depois também não colhe os frutos que tu colhes quando... Exatamente. Ou até pode estar disposto a correr, mas muitas pessoas depois também acredito que possam desistir nessa fase. Porque, imagina, eu sinto que é cada vez mais difícil ser empreendedor, porque já existem grandes players no mercado. É muito difícil tu inventares a roda. Eu não estou a inventar a roda, eu estou a olhar para modelos de negócio que sei que funcionam, estou a acrescentar o meu design, ou seja, isto também há dias li também sobre isto e achei interessante, que é o quão gratificante é. Uma coisa é venderes e com toda a legitimidade um produto que já existe. Seja uma franquia ou qualquer coisa, estás a vender um produto que já existe. Mas o quão difícil é eu vender a minha ideia. Ou seja, as peças que eu estou a vender, apesar de agora ter também outro modelo de negócio à parte, que chega-me o projeto completamente e a maior parte das vezes nem uma peça minha coloco, que também já aconteceu o oposto, chegar um projeto completamente sob medida e depois acrescentar peças da minha marca. Isso também já aconteceu. Mas de modo geral, a minha coleção, na sua maioria, foram peças desenhadas por mim ou da minha imaginação. E isso é muito gratificante, ou seja, de conseguires enriquecer ou fazer dinheiro ou cobrir necessidades de pessoas com produtos que saíram do teu desenho. Por exemplo, aquela cadeira que eu tenho, a First Love, da REC, do Coração, que estava agora exposta em Brera. Essa cadeira tem sido super elogiada. Já me aconteceu, imagina, por exemplo, de ter exposto no armazém, aqui no que era do Batata de Figueira, vamos à frente da Alfândega, que é num espaço incrível no Porto, ter exposto lá uma peça e estar numa feira no Dubai e cruzar com uma cliente, estávamos a expor essa peça que tínhamos exposto no armazém aqui no Porto e encontrar com uma cliente dos Estados Unidos, neste caso de Dallas, que diz qualquer coisa como: oi, extraordinário, adoro esta peça, tinha visto e tenho a mostrar, são vocês os criadores disto? Olha, tinha estado no Porto, visitei o Porto no final do ano passado e vi esta peça exposta ali no armazém. Marcante. Imagina, ela é dos Estados Unidos, encontramos numa feira no Dubai, só que é da área, daí esta questão das feiras, apesar de já não ser propriamente o que eram, mas continua a ser um ponto de encontro para pessoas, para os meus targets, são os interior designers e arquitetos acima de tudo, e design lovers, pessoas que também gostam de decoração. Mas encontrar uma pessoa dos Estados Unidos que tinha visitado o Porto, que por acaso tínhamos estado a expor ali aquela peça. Ou seja, existem pequenas sementes que tu colocas, que tu nem sabes às vezes a quem é o alcance que estão a ter. Quem está a ver, quanto tempo depois, exatamente. Aquilo vai trazer retorno. Exatamente. Aliás, porque essa cliente, na verdade, ainda não comprou. Pois, ainda pode mas pode vir a comprar. Exatamente é isso. Ou seja, não comprou, mas toda esta envolvência já fez com que ela se identificasse mais com a marca, fez com que se identificasse, por exemplo, mais comigo, de toda esta conversa que vais tendo. E pronto, são estes pontos de ligação que tu não consegues, que só o tempo é que vai ditar o teu sucesso. Mas todos os pequenos passos que tu vais dando aproximam-te de. E pronto, ou seja, isto é muito importante nesse sentido, de comunicares, de expores, de teres estas parcerias e dares a conhecer. Vi que estiveste recentemente numa feira em Brera, até foste destaque da feira. Queres falar um bocadinho sobre isso? E vi também que fizeste uma publicação sobre isso. Ok, na verdade essa publicação foi da Associative Design, foi basicamente a entidade que tornou tudo isto possível e na verdade até foram um bocado exagerados a colocar ali como uma estrela em ascensão no design português. Mas pronto, é sempre gratificante, foi giro ler aquilo, apesar de um bocadinho exagerado. Mas pronto, e posso também contar uma história interessante sobre isso, porque todos os anos, desde 2018 que vou a Milão, ou seja, existem aqui alguns destinos que faço obrigatoriamente. Paris, em janeiro, para ir visitar a Maison Objet, é certo. Todos os anos tem que ir também a Saloni, neste caso, que é a altura de Milão, que é a altura do design e quando se comemora o design. E interessante que no ano passado, por acaso, tinha ido 2 vezes a Milão. E nas 2 vezes fui a Brera. É qualquer coisa como... Aliás, no Porto nem há nenhum sítio que eu consiga descrever como sendo igual. Mas Brera e Tortona são as zonas do design onde tens muitas galerias de arte
E todos os anos é quase imperativo para mim ter que ir lá visitar, nem que seja quase para perceber mais sobre aquilo que é feito, as tendências, e também para consumir arte, porque muitas das vezes estamos fechados dentro do nosso escritório, da nossa realidade, e precisamos mesmo de sair e para outros ares e para outras culturas e realmente estar ali e sentir, respirar, exatamente, respirar toda essa vibe. E também foi interessante, porque recordo-me estar a visitar Breira e a dizer, um dia tenho que estar aqui. Um dia vou ter as minhas peças expostas aqui em Breira. Até mais ligado também à parte dos quadros e da pintura. E estava mesmo a olhar para aquilo, a sentir aquilo e a olhar para aquilo como um objetivo. E curioso, porque no espaço de um ano estava a ter este convite para poder fazer parte neste caso de Breira Design Week, que é a semana de celebração do design ali em Breira e Tortona, que coincide com a altura da Saloni, que é a melhor feira a nível mundial no que toca ao mobiliário. E a parte muito boa é, vamos supor, este é o ano, aliás, digamos que dentro do ano é a feira que mais movimenta pessoas de todo lado do mundo ligadas à arquitetura e ao design de interiores. E vamos então tornar isto, por exemplo, uma realidade do Porto. Vamos supor que na Exponor é a feira de Milão, sendo que Milão é em Ró, ainda é mais afastado do centro de Milão, e no caso de Breira, vamos supor que é a zona, sei lá, dos Aliados e da Boa Vista, que é a zona onde os interiores designers, por exemplo, tiram uma semana para estar presentes, 1 ou 2 dias à feira, mas todo o resto do tempo vão passando ali naquele centro. Ou seja, neste caso, tive a Farceleba, tal cadeira de decoração lá exposta, em grande destaque, ainda tive 3 quadros pintados por mim, também expostos lá, sim. E também posso adiantar um bocadinho sobre isso. E também tenho uma história tão interessante, também posso partilhar. Mas a verdade é que a quantidade de pessoas, uma vez mais, que viram as minhas peças, que viram aqueles quadros e que eu próprio ainda não sei, não faço a mínima ideia. Tive o feedback, quando lá estive, neste caso, da pessoa responsável, que e tiveram várias pessoas que olharam para aquela cadeira e que ficaram super felizes a dizer que a cadeira estava extraordinária e estava muito diferente, e pronto, tudo isso é muito gratificante. A tua maior motivação é a sensação de que as pessoas gostam dos teus designs, da tua arte? É isso que o fazes? Não é por isso, mas isso é sem dúvida a espécie de cereja no topo do bolo. Isso é o lado gratificante. Todos nós gostamos de elogios, e todos nós gostamos de perceber ou seja, o ponto de situação, porque muitas vezes podemos achar que está perfeito e a visão geral não ser a mesma. Felizmente sinto, e os resultados também mostram isso, que as coisas estão a ser bem feitas e que estou realmente a trazer algo bonito e diferente. Mas acho que a minha maior motivação já nasce comigo de querer superar-me, de querer fazer sempre mais. E isso, não sei, isso é meu. É algo que realmente, ou seja, não faço para agradar os outros, faço quase como objetivos meus. Desafio. E exatamente, são desafios que coloco a mim mesmo para fazer. E é interessante, e posso então contar aqui outra história em relação à parte da pintura, que é, eu desde criança que todos os meus testes psicotécnicos davam-me artes. Eu ia para a praia, por exemplo, com os meus pais, e em vez de estar a jogar, e sou apaixonado pelo desporto, mas em vez de estar, por exemplo, a praticar desporto, estava a desenhar com folhas brancas, estava a desenhar ou a calcular áreas, dizia o meu pai para fazer-me ali mais ou menos umas áreas para medidas e estava a calcular áreas, ou então estava a fazer desenhos. E interessante que quando começo a entrar em 2021 nesta área do mobiliário, sem dúvida alguma que nas feiras os quadros são complementos das decorações. E como já era uma coisa que eu gostava muito, decidi comprar algumas telas e voltar a pintar. Ou seja, aquele gostinho que eu já tinha de criança, decidi, vou pintar, não faço a mínima ideia o quê. Comprei umas telas, comprei umas tintas e foi aquilo que a alma tivesse a sentir no momento, foi aquilo que saiu. Sem pressão, sem expectativa? Sem pressão, sem nada, ainda a testar outra vez tintas, a testar tintas acrílicas, a testar tintas a óleo. Pronto, a realidade é que tive essa ideia e executei. Perdi mais tempo, fiquei ali aos fins de semana a pintar, às vezes a ouvir uns podcasts também nos fones, ou seja, todo um momento de estou ocupado, mas também estou a relaxar e estou aqui tipo num lado criativo. E a verdade foi, como é que isto começou a escalar? E o porquê também, uma vez mais, do MVP, de meteres no mercado, seja o que for. Que acredito também não pode ser bem, seja o que for, mas
colocar, se tens uma ideia, coloca em prática, faz. A realidade foi, tive a oportunidade de fazer a Design London, na altura no Olímpia, junto ao O2 em Londres, um espaço absurdo, uma feira mais focada também na parte de design, e na altura fomos com peças de mobiliário e surgiu a oportunidade de colocar umas telas. E eu tinha, curiosamente, 2 telas que tinha acabado de fazer há cerca de um mês. Uma era um conceito Life of the Party, cheio de cores e tinta acrílica para cima do quadro. E a outra foi um desafio que eu tinha colocado de fazer o meu cão, que é o meu loiro Samu, fazer aquilo em tinta acrílica. Acrílica não, a tinta a óleo. Parte curiosa da coisa. Os quadros foram para Londres, tinta acrílica seca de imediato, a tinta a óleo demora imenso a secar. Ou seja, eu tive que fazer uma caixa própria com uma entrada de ar para o próprio quadro durante a viagem e ir a secar. E mesmo quando estava exposto, já estava relativamente seco, mas se alguém fosse lá passar a mão, estava sujeito ainda a ter um bocado de tinta. Parte curiosa disso. Dou por mim a expor as minhas peças e já com 2 telas colocadas ali em Londres numa altura de desenho. A quantidade de pessoas que eu vi com o telemóvel a filmar, aliás, eu fiz registro, quando vi ali pessoas, eu até achava interessante o facto de, porra, estou mesmo a gostar daquilo, ou seja, está a ter uma aceitação melhor do que aquilo que eu esperava. Exato. E parte interessada por isso é que eu digo que o mundo conspira a favor de quem faz. Eu, em paralelo com essa feira de Londres, eu estava a fazer também a feira em Marbella. Estava com uma peça exposta em Marbella. E fiz o voo no final da feira de Londres, apanho o voo de Londres para Málaga e fui lá até para a feira de Marbella. E nessa feira de Marbella era um espaço coletivo onde eu tinha uma peça, mas tinha em parceria lá, neste caso, o Maison Mesa, julgo que é assim que se chama, que é um estilista espanhol, e tinha o Juan António Tinta, que é um artista, neste caso um pintor espanhol, que é também professor de pintura na Faculdade de Belas Artes de Madrid, um senhor extraordinário. E aqueles 5 dias que lá estive a expor na feira, trocámos também muitas ideias. Às vezes este conceito do que é ser pintor não pode fazer desconto, o pintor não pode, ou seja, toda esta comunicação do pintor é um bocado diferente daquilo que é uma comunicação geral de vendas de produto, e foi interessante que ele estava-me a ver as minhas técnicas de venda e a maneira como estava a abordar, e estávamos ali a trocar bastantes ideias entre aquilo que era as vendas e eu também ali a perceber com ele realmente como é que era, ou seja, algumas dúvidas que eu tive de execução, estava a tirar com ele. Tu vens do lado da gestão e um negócio, não é? Exatamente. Apesar que, volto a dizer, eu comecei por gosto, sem interesse no negócio. Estou lá sincero, foi mesmo quase uma escapatória de quero. Mas vai que, não é? Ou seja, sim, vai que funciona. Nunca se fecha as portas. Exatamente. Parte curiosa. Nessa feira Marbella estava também a expor um dono de uma coleção que é a Carrot Art, que era máscaras de soldar que tinham sido pintadas por artistas espanhóis, e estava a expor em Marbella. Fiquei também com esse contacto, trocámos ideias e ele desafiou-me a mandar uma máscara para Portugal, também para eu pintar, neste caso para fazer eu o que quisesse dela, para fazer parte dessa coleção. E pronto, neste momento essa máscara também está exposta em Madrid. Ou seja, também, uma vez mais, o facto de ter começado a pintar, de ter colocado aqueles quadros em Londres, foi quase uma oportunidade, fez com que eu, quando chegasse a Marbella, fosse alguém com quadros expostos em Londres. Ou seja, já não era alguém que gosta de pintar em criança. Não, eu acabei de ir de Londres, tenho aqui quadros expostos. E como é que esta história se enrola? Acabei de fazer uma pintura que neste momento, neste caso a máscara, está exposta em Madrid. Quando estava a falar com o Juan António Tinta, entre aqueles dias, ele estava a dizer, pronto, depois quando quiseres vais lá, tinha todo o gosto em que fosses lá visitar a faculdade. A maior parte das pessoas diria, sim, depois eu vou, claro, depois marcamos. Cheguei a Portugal, a primeira coisa que eu fiz foi viagens para Madrid, passado uma semana eu estava em Madrid, a ir à Faculdade de Belas Artes, a perceber toda aquela dinâmica de aprendizagem numa super faculdade de pintura, a ir depois ao ateliê dele e trocar-nos ali muitas ideias também. E é esta hora que ele é uma espécie de mentor, uma vez mais estes mentores, e continuar a aprender. Qualquer dúvida que eu tenho, falo com ele, e acontece, às vezes é recorrente, e a verdade é que depois disto já expus no Dubai, e neste momento, em Brera, na Brera Design Week, ou seja, na semana do design mundial, ou seja, italiano, mas é praticamente a referência quase do design, eu tinha 3 quadros desta minha nova coleção, que foi a Grey Heron Collection,
quis fazer uma coleção numerada de 20 quadros, todos neste caso com a garça real, e tive 3 quadros representados ali em Breira. E pronto, esta foi a minha coleção de 2024. Já tenho ideias para fazer uma coleção de 25, também numerada, também quero seguir este registro, menos quadros e todos numerados. E pronto, ou seja, tudo isto da questão do MVP, do meter no mercado e depois tu próprio só esperas o destino jogar a favor. E pronto, então a parte da pintura acaba por ser interessante. Tenho muito que aprender, estou longe de ser o Pablo Picasso, mas é algo que eu faço com gosto, e quando assim não espero vendas daquilo. Se vender é uma consequência ótima, mas faço porque é gratificante para mim e porque é mesmo bom também para o meu lado criativo. Tu inseres esses quadros na coleção de uma das tuas marcas assinada pelo artista Luís Leão. Exatamente, ou seja, na verdade eu tenho a Foz Furniture, marca minimalista, a Fake Art Design, marca criativa, a Foz Tailored Service, que é este serviço personalizado com as alfaiataria na parte mobiliária, Luís Leão Arte, que é a minha parte, neste caso, de pintura. Sim, também assino como Luís Leão, e também acabo de ter outra particularidade. Fiz na altura um concurso, concorri a um concurso da AEP, da Associação Empresarial de Portugal, entre 200 empresas. Fui uma das 6 que ganhou o prémio, neste caso foram 5.000 euros. E pronto, houveram várias fases, e é interessante que outra das empresas que ganhou foi uma empresa de blockchain, de colocar quase como se fosse tornar coisas autênticas, ter aquele registro de autenticidade. E interessante que até foi depois aqui notícia também da IEP, eles também partilharam isso nas páginas deles, que é o quê? Eu nos meus quadros agora uso a tecnologia deste meu amigo que conheci também no decorrer desta participação neste desafio, que é o quê? Um chip. Todos os meus quadros têm também um chip. Tu colocas, por exemplo, basta passares o telemóvel, sem net, sem nada, só colocar para estar com o ligado, ao passar ali o telemóvel, aquilo abre o documento de autenticidade. Diz-te o ano em que foi feito, quem é o pintor, o storytelling daquela peça e quem é o owner. E quem é o owner. Ou seja, e depois tem o número da blockchain de registro. Da carteira do dono. Da carteira do dono. Ou seja, depois quem quer, imaginamos que o dono quer vender o quadro, ele vende pela blockchain e entrega ao físico. E exatamente, ele vai. Ou seja, aquilo tem depois de transitar a parte do nome. Aquele quadro, se acontecer qualquer coisa, tem ali um registro de autenticidade. E de quem é? E de quem é o dono. E uma vez mais, networking, claro. Participar, fazer acontecer, participar em todos estes desafios, e vais sempre conhecendo pessoas. E ainda estás na jornada, não é? Porque daqui para a frente só surgem mais oportunidades e mais contactos. Exatamente. E é um long-term game, não é? Exatamente. Eu costumo dizer que eu ainda sou um menino até chegar onde eu quero, ainda tenho uma longa jornada, mas está a ser gratificante, e também acho que a jornada em si é o que torna a coisa gira. Mesmo estes dias difíceis são importantes para tu perceberes a dar valor quando as coisas estão a correr bem. E também, já não me recordo quem é que é o autor desta frase, mas dizia qualquer coisa como: aquilo que sinto mais saudades é da jornada. Porque agora que estou no topo, parece que já não tens tantos desafios, já delegaste, já está tudo a acontecer. Mas esta jornada é que é mesmo desafiante, porque tens que ser tu, ainda depende de tudo muito de ti. E às vezes dias muito complicados, mas também às vezes dias muito, muito satisfatórios, e no final de contas, quando tu realmente começas a colher os frutos, é muito positivo. E qual é a alternativa, não é? Qual é a alternativa a não passar por esta jornada difícil, em que tem altos e baixos, e os baixos te ajudam a valorizar os altos, e em que tu aprendes e evoluís, quer como empreendedor, também quer como pessoa? Qual é a alternativa? É não arriscar, não fazer, não tentar? Não existe essa alternativa, pelo menos naquilo que é a nossa linguagem. Eu acho que nem sequer é uma possibilidade, porque não faz sentido. Não, no meu caso, eu posso dizer firmemente que, neste momento, eu podia ter um cargo altíssimo, com um super ordenado, provavelmente a trabalhar de segunda a sexta-feira, com um carro da empresa, porque tenho um currículo muito bom, especialmente na área da grande distribuição, e a área da grande distribuição paga muito bem, também tira-te a alma, mas paga-te muito bem. Possivelmente estaria numa fase diferente. Estes últimos 2 anos poderia ter aproveitado muito mais do que aquilo que aproveitei. Não me deixei de aproveitar, mas foi muito focado na empresa. Ou seja, foi muito focado nas feiras, foi muito focado, ou seja, muitas viagens, mas muito focado na parte de negócios.
e muita privação, especialmente ao fim de semana, muita privação de sei lá, de estar com amigos, mas também acredito que é em prol de um futuro com abundância, de um futuro muito gratificante, onde eu vou olhar e dizer assim, ok, isto é fruto do meu esforço e consegui. E consegui, e vou ter sempre outros desafios, porque também já me conheço e vou ter sempre desafios, mas sinto que depois chega uma fase onde realmente tu acalmas um bocado, tiras um bocado ao pé do acelerador, porque esta altura posso dizer que, aliás, o relógio é um bom indicador disto, este meu menino, que há dias disse-me que precisava descansar 41 horas. Eu disse 41 horas para descansar, estás maluco? Onde é que eu consigo buscar isso? E sinto que esse também é o meu calcanhar daqueles, que é definitivamente, por muito tenho uma alimentação super regrada, pratico desporto, desafio muito também em termos de provas, mas alguma coisa cai e perdes sempre alguma coisa, e no meu caso são as horas de sono. E sinto que num futuro isso vai ter que mudar. Quantas horas é que damos? Uma média de 5 horas. 5 horas. É a média que eu tenho são 5 horas. É pouco. 5, 6 horas. Se para ti é suficiente, sentes que É sim. pouco. Não, é pouco. É pouco. Sinto que é suficiente porque o corpo já está acostumado a isso, mas é definitivamente pouco. Ou seja, para aquilo que me exijo, até em termos de atividade desportiva, seja tudo isto, precisa Mais descanso para a recuperação. descanso, sem dúvida. Ok, estou a perceber. E sabendo que nós, como empreendedores, temos que aprender a dar valor ao caminho, não é? Mesmo assim, temos sempre um destino em mente e esse destino é que nos faz andar nessa direção e termos até uma linha orientadora para onde é que estamos a ir. Por muitas vezes o destino vai mudando ligeiramente, não totalmente, mas vamos ajustando aquilo que é a nossa visão. Mas neste momento, se tivesses que dizer qual é que seria a tua visão ou até onde é que queres chegar daqui a 5 anos, 10 anos com as tuas marcas, estes projetos que tu tens até a decorrer em simultâneo, qual é o teu grande objetivo com O eles? meu grande objetivo é que, no que diz respeito às marcas, que venham a ser marcas referências no mercado. Essa é a minha visão futura, ou seja, que a Fake seja uma marca de referência naquilo que diz respeito ao mobiliário de design e que a Foz seja, no caso da Foz, quero que realmente seja uma marca, atuo também no mercado de segmento médio-alto, especialmente no que toca à Fake, é quase mercado de luxo, digamos assim, são peças muito caras, mas também muito focadas no artesão, muito focadas naquele craftsmanship do trabalho manual, mas no caso da Foz já quero que seja uma média, que quero que seja uma marca mais ao alcance da maioria da população. Gostava que um dia, por exemplo, a minha visão também ao futuro, fosse uma marca que pudesse chegar a uma casa, que sentisse que a casa estava muito bem decorada, um projeto, um restaurante, um hotel, e que encontrasse peças da minha marca, da minha coleção, e que fosse, neste caso, uma marca bem mais ao alcance de todos. No que diz respeito à parte da pintura, não tenho bem ali um topo, mas acredito, também sou consistente todos os anos a continuar a fazer a minha coleção. Se todos os anos continuar a fazer estas feiras e a colocar-me, neste caso, na montra, que daqui se calhar a 10 anos também poderás estar a falar e a dizer, não, ele é quase identificado como um pintor, como alguém que realmente já fez estas feiras, porque basta às vezes a peça ser comprada por uma pessoa, determinada pessoa, entrar num filme, numa série, para às vezes fazer toda a diferença, mas tu precisas de estar no mercado e eu estou, e revejo muito nisso. No que Estás a começar agora, não é? Exatamente, isto é um início. E também, enquanto em termos pessoais, sou uma pessoa que se desafia sempre, ou seja, estou sempre também com uma visão do futuro. Já queria fazer o Ironman 70.3 este ano, que é triatlo levado ali um bocado mais ao extremo. Tive um amigo meu que fez agora, penso que foi na Alcúdia. Alcúdia. Eu acho que foi o Ironman, não sei se é o 70.3, mas acredito que sim, que é meia maratona. Pronto, é o 70.3. 9 km. Começas a nadar, depois bicicleta, depois corres, mas esse é o 70.3. Pronto, ele fez agora em 5 horas e 11. Ok, é bom. Eu, na verdade, já queria fazer este ano. Este ano é totalmente impensável. É quase um part-time. Sim, eu prefiro os treinos dele. Ele treinava 3 horas por dia. É isso. Todos os dias. É isso. Eu precisava de acordar hoje e ter estado, por exemplo, 1 hora no mar a nadar e depois 2 horas a correr ou 2 horas de bicicleta. E neste momento, nesta fase, com todos estes projetos,
em que ainda metes a mão na massa. Impensável. Ou seja, eu tinha mesmo esse desafio, fiz a maratona no final do ano passado. Gosto de me desafiar, gosto em relação ainda à pergunta do como é que te visualizas para daqui a 10 anos? Visualizo-me como esta pessoa, a pessoa que mete desafios e faz. Gosto também de ser visto como uma pessoa que aquilo que diz, acontece. E se disse que ia fazer o Ironman, vai acontecer, não há volta a dar, vai acontecer. E inicialmente vai ser 60.3 para depois escalar para o full. Ou seja, isto vai acontecer. É garantido. Eu tinha feito a meia maratona, no espaço de 2 meses disse vou inscrever-me para a maratona e vai ser feita. Entrei para o golfe também há 2-3 anos e até março deste ano era o jogador de relação do clube. Ou seja, foi a gala e atribuíram o novo prémio. Mas gosto de me desafiar, gosto de testar coisas novas, onde em todos os sítios onde possa estar inserido, gosto também de dar o melhor de mim, percebendo depois destas limitações de tempo que não consigo estar em todo lado, mesmo dormindo só 5 horas. Mas imagino-me num futuro a ter também mais tempo para mim, mais tempo para o desporto, que é uma paixão minha, mas sempre tipo num nível onde não posso estar mais tranquilo, mas os objetivos têm que estar sempre elevados e têm que estar sempre ali do querer mais, porque eu acho que essa fome e essa ambição também é o que me faz acordar, é o que me faz estar grato todos os dias. E isso é muito importante. Muito bem, estou a ver que ou seja, mesmo depois de, imaginemos aqui uns tempos onde já poderás delegar se calhar algumas coisas dentro das tuas empresas, acabas na mesma por não descansar, mas pôr-te outro tipo de desafios até a nível pessoal, como o Ironman ou maratonas, ou seja, nunca vais deixar, pelo menos em termos de ambição, nunca vais deixar de ter desafios bastante difíceis para... Exatamente. Até porque eu também, imagina, a família é algo que eu valorizo e sem dúvida que muitas das coisas que possa estar a fazer e este esforço e dedicação também tem a ver com, num futuro, eu poder ter mais tempo para poder levar meus filhos à escola, para poder ter tempo livre para, se for necessário, uma terça, quarta-feira, tirar sem ter que justificar a ninguém, poder ter esse dia livre para estar com os meus filhos. Então todos estes desafios também de certa forma eu olho e são meus, nasceram comigo, não faço para agradar ninguém, é meu, eu próprio me proponho estes desafios, mas também acredito que a minha batalha é para ter aquela liberdade financeira que no futuro me permita ter tempo para mim. Nunca vou conseguir desligar disto, já vou delegando algumas tarefas, ou seja, é impossível também estar a fazer tudo sozinho. Uma coisa muito importante é os negócios são feitos de pessoas para pessoas. Ponto. No final de contas, são pessoas. E sozinho não conseguimos chegar a lado nenhum e isto é a mais certeza, a mais pura das verdades. E sinto muito isso. Sinto que no futuro, sem dúvida alguma, vou ter que delegar muito mais e ter esse tempo livre, porque é algo que priorizo muito. Muito bem. Vamos fazer aqui uma pausa para uma degustação, pode ser? Ok. Não sei se viste os episódios anteriores. Aliás, só aceitei o convite porque sabia que ia haver uns snacks, ao contrário, nem tinha aceito. Pronto, neste caso vamos ter aqui, podes trazer. Vamos tentar ter sempre algumas coisas diferentes, ok? Não é se calhar o cenário mais agradável, mas então Deep Talks, Deep vem não de deep de profundo, também vem, a ideia é ter um duplo sentido, mas é ver deep de molhar no molho, ou seja, de molhar. Então a ideia é temos sempre aqui alguns snacks e alguns molhos diferentes. Quem sabe no futuro vem uma marca tipo a Paladin e diz, olha, toma lá, eu patrocino o programa, exato, e usava aqui os molhos e não sei o que. É que isto começa. Exatamente. A ideia será essa. Até porque eles têm dezenas ou centenas de molhos e exportam para todo o mundo, portanto a ideia deverá ser passar por aí. Por enquanto vamos só, vamos escolhendo, diversificando. Neste caso temos aqui umas asinhas do KFC, umas asinhas do KFC, ok? E temos aqui 2 molhos, um de barbecue e um de maionese de alho, aquele mais tradicional. As asinhas são capazes de ser ligeiramente picantes, os molhos não, portanto agora avalias tu, se calhar. E aí 2 guardanapos, se houvesse. Hoje em dia ter um podcast, só podcast, tens de ter ali qualquer coisa que faça com que as pessoas identifiquem o podcast. Exatamente. Aliás, em tudo, também depois podemos tocar a questão do marketing pessoal, que sem dúvida alguma é algo que quero focar mais para a frente. E tudo, seja o slogan, a maneira como é identificável, as cores que escolhes, tudo é efeito visual. E neste caso,
tens um podcast, é óbvio que queres também colher frutos com isto, queres ganhar um alcance, isto vai-te alavancar mais também para a parte do marketing, para a parte da agência, mas claro, existem parcerias, sabes que elas existem, e claro, força, vamos lá então. Andei eu de manhã a tomar um shot de cúrcuma, gengibre, limão e uma batidozinha e agora arranjar a moeda. Assim, vieram 4, não tens de comer as duas. Vamos lá testar aqui. Agora olharam aí o molho. Assim, no aspecto ela vem com um panado bastante robusto. E picante. É picante? E picante. Eu vou provar até assim uma parte sem molho. Como eu sou fã de picante, ok, comecei a notar agora um bocadinho. Quer dizer que não notava tanto, mas nota-se. Tá forte. É bom o barbecue. Portanto, a nível de hábitos pessoais, estávamos aqui a falar um bocadinho da alimentação, já falamos também do sono, que se calhar não é o mais recomendado para quem não está a ouvir, mas neste momento adapta-se a ti. Que outro tipo de hábitos, e mesmo dentro da alimentação também, o que é que nos podes dizer mais? É que sentes que são importantes, que tu implementas todos os dias, a nível de leituras, de tudo possas... Bem, então sobre isso eu posso dizer que a rotina, ainda que eu não tenha propriamente uma rotina no que toca ao trabalho, posso estar na produção, como estar no escritório, como ter uma viagem, tento ser uma pessoa rotinada em alguns aspectos. Um deles, como expliquei, é a parte da suplementação, ou seja, o meu pequeno almoço é sempre o mesmo, posso trocar aqui um bocado a fruta, mas é sempre a mesma coisa, que é um shot com gengibre, cúrcuma, limão, depois tomo sempre também a vitamina D e sempre um batido também com mirtilos, banana, aveia e proteína. Isto é, a minha manhã começa sempre assim. Geralmente em termos de lanches também peco um bocado, ou seja, quando estou ali focado no trabalho, sinto que dou para mim, já é hora de ir almoçar e nem sequer fiz pausa nenhuma. Isto acontece demasiadas vezes, mas depois tento ser o mais rigoroso possível no que toca, por exemplo, ao almoço e a jantar, e depois tenho sempre esta questão de uma proteína depois do treino, uma creatina a seguir ao almoço e mesmo à noite um ômega 3, magnésio e mesmo uma melatonina para dormir. Ou seja, isto em termos de suplementação e alimentação é mais ou menos uma rotina que já vai para 2 anos. Treino tem que ser todos os dias, pode acontecer também um dia ou outro que não consiga, mas ginásio é recorrente, pelo menos 3 vezes por semana tenho que ir, mas se conseguir vou a semana toda. Posto isto, pelo menos uma vez por semana tenho que correr, nem que seja 10, 15, 5, 10, 15 quilómetros, faço quase todos os domingos de manhã, gosto de acordar cedo, ir aqui geralmente para a zona da Foz, para a zona aqui junto ao mar, junto ao rio, e gosto de sempre fazer a minha corrida, ter o meu cardio também de domingo, acho extraordinário. E na parte do golfe, infelizmente não tenho tido o tempo que gostaria para treinar, mas todos os torneios estou sempre presente, ou seja, também faço parte da liga, estou federado, estou na federação do golfe, faço parte da liga do clube, então temos os torneios todos os meses, pelo menos há um torneio, e ainda que não tenha tido o tempo desejado para treinar, faço sempre parte também desses torneios. Isto no que diz respeito à parte da alimentação e treino. O sono já falamos e é horrível. Parte de leitura. Falei de leitura, Mas é um bom exemplo, porque definitivamente é algo que gosto desde sempre. Aliás, em miúdo, costumava comprar aquelas primeiras edições dos quiosques, por exemplo, que tu tinhas, sei lá, da Agatha Christie, os policiais todos, e o primeiro custava 3 euros e depois os outros custavam 20 euros. Pronto, comprava sempre aquelas primeiras edições e adorava estar a ler esse tipo de livros. Com esta jornada do empreendedorismo e mesmo antes de iniciar, foi quando comecei a ter mais esta leitura de livros motivadores, livros sobre o lado da gestão, e gosto muito de alguns que gosto bastante, como Os Segredos da Mente Milionária, por toda a questão de desbloquear ideias que temos dos nossos pais e pequenas mensagens às vezes negativas de amigos, toda esta envolvência com o dinheiro. Ou seja, acho que é um livro extraordinário. Li há pouco tempo também do Celso, estamos a falar, e o livro está definitivamente muito bem conseguido, e especialmente por ser a minha área de atividade. Ou seja, ali eu acho que também identificamos-nos muito, porque também temos aqui uma história mais ou menos similar.
Aliás, a própria ida à Fátima, ele ter-me convidado para ir com ele também acaba por ser uma demonstração até de amizade. Sim, é já sabe, vocês foram os dois a Fátima a pé, sozinhos, os dois sozinhos. Tinha o motorista a acompanhar e tinha uma pessoa da equipa dele a fazer depois também a gradação daqui dos conteúdos, mas sim, o caminho foi feito juntamente com ele. O livro está extraordinário e agora o livro que tenho em cima da minha mesa de cabeceira para ler, por incrível que pareça, é a Bíblia. Porque cada vez, é muito estranho, mas é a realidade, porque cada vez tenho visto mais imagens e mesmo ouvido alguns podcasts e de pessoas que sigo como referência, e tu vês muitas mensagens da Bíblia e passagens bíblicas que trazem um lado de empreendedorismo que tem muita ligação ainda com a atualidade. E é interessante, porque, por exemplo, existem, por exemplo, aliás, a Bíblia tem entre 66 a 73 livros da Bíblia dentro da própria Bíblia. Ou seja, nem sequer percebia isto. Houve ali uma altura que senti curiosidade por causa de uma passagem que estava no Insta e vi uma passagem ali bíblica que cativou-me. E fui ao ChatGPT procurar mais um bocadinho sobre aquilo e comecei a perceber. E eu assim, como assim? Isto é uma parte da passagem da Bíblia. O Exodo, por exemplo, que é um filme que eu acho extraordinário, com o Christian Bale, é uma passagem da Bíblia. Ou seja, mas tens lá a passagem, por exemplo, do rei Salomão, que foi das pessoas mais ricas, ou se não a mais rica do mundo. E pronto, eu dei por mim a perguntar ao ChatGPT como é que funciona, como é que isto está dividido, explica-me mais, quero perceber mais sobre isso. E depois pedi também para me dar, imagina, sei lá, 100 passagens onde tivessem ligação com o empreendedorismo e com o lado motivacional e tive a marcá-las já para... Ou seja, comecei a perceber até como é que aquilo funcionava e pronto, tenho começado a ler, sei que vai ser para ir lendo, sei que possivelmente irei colocar outros livros no entretanto para ler, porque existem outros livros que eu tenho tipo, já uma série deles, muitos deles já li, outros que estão para ler. Sei que possivelmente posso ter de ler outro livro, mas tenho ali aquele objetivo de ler. E interessante até por falar nesta questão é a envolvente física é muito importante, este lado empreendedor é muito importante, mas depois também existe o lado da espiritualidade, que tem sido algo que eu também tenho tentado quase me encontrar nesse lado. Tenho uma prática que não era muito antiga, também era um bocado descrente de várias coisas, mas desde o final do ano passado que acordo, tenho uma prática ao acordar e uma prática antes de dormir, que é dizer sou grato por o dia de hoje, tenho que ficar agradecido por isto, e acordei, toda a minha família acordou, neste momento é um dia normal e isso é extraordinário. Não há aqui nenhum contratempo e agradeço por isso. Então, mesmo esta ida à Fátima, para além de toda esta questão que falei de ir com um amigo, com alguém que realmente partilhou-se ali e também cresci um bocado enquanto empreendedor por essa ligação, mas a própria jornada de fé foi mesmo muito gratificante. Ou seja, tu estás exposto ao esforço, ainda que eu tenha já preparação, ou seja, se calhar não me custou tanto como várias pessoas que acabei por passar e ver que realmente estavam em sofrimento, não senti isso. Fui sentindo, claro, dores. Houve ali uma altura que quisemos começar os primeiros 4 km a correr, quisemos fazer algumas partes a correr, que já é natural corrermos, então quisemos fazer isso. E quando parei, o corpo começou a arrefecer, comecei a sentir ali uma dor na coxa e já comecei ali um bocado a mancar. Mas para além de todo esse esforço, existe mesmo um lado espiritual muito importante, porque na maior parte do tempo tu vais com as tuas ideias. Vais a relaxar, vais a pôr sei lá, o teu dia-a-dia é tão louco que aquela semana é uma semana boa até para tranquilizares, pensares onde é que aquilo queres fazer, onde é que queres estar, e depois também encontraste com este lado religioso. E posso dizer que a sensação de chegares ao santuário, depois de uma semana com 220 km nas pernas, aquele chegar ao santuário é definitivamente gratificante. E sem dúvida que olho agora, se calhar, para a Nossa Senhora de Fátima, de uma forma bem diferente da maneira como olhava, por exemplo. E é quase como se tivesse agora também uma espécie mais um santo padroeiro que está ali. Para um momento difícil, é aquela crença e é essa fé que sinto que também faz a diferença, e isso foi muito gratificante. Ou seja, alimentação, leitura,
treino e também cada vez mais trazer esse lado de uma crença e espiritualidade para estar zero. Teres isto tudo bem alinhado, não é? Ou seja, basta uma dessas componentes estar completamente fora, que tu já não consegues ter a mesma performance na vida, não é? Exatamente. Nos teus projetos. Mas há que aceitar que não vais estar todos os dias em alta performance. Ou seja, vão existir dias, tu vais fazer os mínimos e está tudo certo. Ou seja, e é aceitável. Agora, todos os dias eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que ficar com aquela sensação, porque acontece muito, especialmente quando estás nestas fases iniciais. Digo eu, mas acho que até acredito que seja transversal. Eu acho que há dias que passam que diz assim, eu não fiz nada. Porque só para resolver um problema, ou para atender aquela chamada, ou para fazer determinadas pequenas tarefas, ficas com a sensação que não fizeste nada. Mas se fores olhar ao fundo da questão, não, já foi mais um passo, deste mais um passo. E mesmo que tenhas ficado em casa a descansar, também é necessário. Também é preciso às vezes esse dia de relaxamento. Mas sim, eu acho que esta tem sido a receita do bolo que também tem feito com que eu consiga alcançar aquilo que tenho alcançado. Ou seja, para além destas medalhas no que toca à parte física, mesmo recebi o prémio de Geração Empreendedora da Mobis, recebi a questão neste caso, do prémio da AEP. Ou seja, existem aqui, mesmo já tem sido em algumas revistas, o ser chamado para este podcast, o ter sido convidado pela RTP também para falar. Ou seja, todas estas pequenas conquistas são coisas que no final do dia, às vezes até podemos valorizar, mas tem que ser algo que tens que olhar e dizer assim, agradeço. Porque são pequenos passos que podem levar a feitos grandiosos. É importante parar para celebrar algumas dessas conquistas. Quando eu digo parar é, como estavas a dizer, se calhar em jeito de introspeção, percebemos que houve momentos que já passamos, mas que se calhar não os celebramos de alguma forma. Mas isso vai sempre acontecer também. Também acho que eles olhar exatamente para o futuro. Tento cada vez mais valorizar, especialmente por este facto de agradecer e de estar a olhar para o momento quando o faço, ou seja, quando agradeço um momento, mas quando estou a visualizar as coisas, estou a visualizar no futuro. É como se estivesse no futuro, mas cada vez o lado... Operar no presente, mas atualmente... Exatamente, a minha cabeça está sempre no futuro, eu já estou a visualizar muitas coisas que eu sei que vão acontecer, mas que é tempo, vou precisar desse tempo. Mas acho que o lado da espiritualidade traz-me para o presente. É o que faz-me agradecer aquilo que eu tenho neste momento, porque amanhã posso não ter, nunca sabemos o dia da amanhã, e acho que esse lado da espiritualidade é o que te põe nos pés assentes. Nem sempre festejamos, eu próprio também sou... Imagina, já está a acontecer tanta coisa, se calhar eu já desvalorizo determinadas coisas, já não dou o valor que deveria dar, mesmo as pessoas à minha volta, ou seja, é mais uma revista, ou é mais uma feira. Não, eu estive em Brera, a minha peça estava em destaque na Galeria António Bordese, agora está-me a faltar o nome, Bruno Bordese ou qualquer coisa, mas um sítio extraordinário. Ou seja, aquilo estava genial, estava muito bem conseguido, com a minha peça ali em destaque. Ou seja, são pequenas coisas que, aliás, só o facto de ter desenhado aquela cadeira e ver aquela cadeira materializada, já era algo gratificante, porque eu podia estar a trabalhar para outra empresa qualquer e ter desenhado aquela cadeira e já ser quase o meu ponto alto da minha vida. Desenhei aquilo e aquela peça esteve presente. E no meio desta roda viva toda, tendo às vezes a não dar tanto valor a pequenas coisas, mas sim, sinto que tenho alcançado coisas que me permitem olhar e dizer, ok, ainda não estás onde queres estar. Claro, nunca vais estar onde está, mas estás no meu caminho e és merecedor também daquilo que está a acontecer. Exatamente. Às vezes sendo para bom e para mal também. E é curioso porque se calhar aqui neste podcast ou neste tipo de contextos onde tu dizes eu fiz isto, fiz aquilo e fiz aquilo outro, se calhar é aqui que tu também te vais apercebendo realmente. Exatamente. Tu não tens esta conversa em casa contigo. Não existe. E percebes-te que, seja, a nossa conversa já dura 1 hora. Exatamente. E a quantidade de coisas que já falamos que tu conseguiste atingir são dezenas, não é? Exatamente. Aliás, na verdade, quando fizeste o convite, eu vim já falar. Vou falar, ou seja, eu quero nem vou pensar muito para que seja o mais fluida possível, mas sim, ou seja, realmente há muita coisa para falar. Exatamente. E se calhar só te apercebes num contexto deste, nem que paras para falar dos teus marcos. Exatamente. Não é?
Exatamente. Pronto, isto leva-me também à última questão, que tem a ver com projetos para o futuro, coisas que tu ainda não estejas a implementar e queiras começar a implementar nas tuas empresas ou na tua vida. Bem, eu acho que, como te expliquei, sou um maker, sou uma pessoa de fazer, de concretizar, por isso a maior parte das ideias que vou tendo podem, aliás, já estão em execução em partes, mas são definitivamente para acontecer. Mas há aqui um projeto que eu sei que tenho que olhar com mais atenção para aquilo, que é a própria marca pessoal. Ou seja, cada vez mais o nosso marketing pessoal é ultra importante. As pessoas, uma vez mais, isto é feito de pessoas para pessoas, os negócios são feitos de pessoas para pessoas, e cada vez as pessoas olham mais para este lado humano e humanizar o produto. E humanizar o produto é ultra importante. Ou seja, sinto que é o meu próximo passo, expor mais perante as câmaras, porque ainda que já o possa ir fazendo, a realidade é que no momento em que se está a gravar, ou esta decisão de vou-me expor, é mais complicada do que parece e mais difícil do que parece. Por isso também dou-te os parabéns pela tua iniciativa e por este podcast, porque não é propriamente fácil. E ter a ideia e passar para a execução ainda é outro passo seguinte. Por isso, parabéns por isso. E já vi também outros podcasts que fizeste e estás parabéns. E eu sinto que também tenho que trazer isso para mim. Também tenho que começar a expor mais, perceber aqui, se calhar, mais na parte da pintura, mais na parte do design, na parte do desporto, ou seja, as áreas onde eu possa estar inserido nessas comunidades, que estou, ou seja, porque gosto, Já estás. que posso ter algo para partilhar, porque depois também é muito importante isto, é ser genuíno, porque não posso estar a falar, ou seja, não posso seguir bem uma corrente de vou ser uma pessoa que vai entrar ao choque porque isto vai já criar visualizações, ou então vou ser... Eu tenho também um grande amigo meu que faz, por exemplo, vídeos de comédia, mas ele é genuinamente assim. Ele é assim. Ele é assim. Eu conheço, aliás, neste caso é o Diniz, o Axel, neste caso convidou-me também para ser padrinho da filha dele e que agradeço, também é algo que me deixou bastante satisfeito este ano. Mas ele é assim desde que o conheço. Ou seja, ele já em criança já era uma pessoa engraçada, já era a pessoa que estava a falar e parávamos porque tinha piada a maneira como ele dizia as coisas. Sei que eu não conseguia ter esse perfil. Ou seja, não posso entrar em vídeos de comédia, aliás, posso, uma participação ou outra, uma brincadeira, mas não pode ser esse o meu registro, porque não sinto, não ia ser autêntico. Agora, já é um ator. Exatamente. E também não tenho perfil por isso não ia a lado nenhum. Mas dentro das minhas áreas, do design, da parte de empreendedorismo, do desporto, porque não expor mais um bocadinho, ainda que a audiência agora seja pequena, porque não sei, o alcance tudo isto pode alavancar também as marcas, ou seja, pode ser um bom atalho, ou um bom caminho a percorrer, talvez até por eu chegar onde quero estar. Por isso esse sim seria o projeto que eu ainda não implementei. Continuo a meter as minhas fotozinhas no Insta, uma coisa assim muito relaxada, mas preciso de definitivamente ser mais consistente, criar conteúdo e falar, humanizar. Porque tu já tens algumas, por exemplo, tu agora tiveste há pouco tempo, até regressaste ao SCAP para dares uma palestra. Exatamente. Mas não a gravaste, por exemplo. Exatamente. Devia ser interessante. Exatamente. Caso fiquei curioso, ou seja, eu não tive a oportunidade de ir. Exatamente. Fiquei curioso como é que teria sido. Exatamente. Teria ser bom ter esse tipo de... Olha, um bom exemplo disso, ou seja, sou convidado algumas vezes para ser orador, sou, por exemplo, o júri da oficina do INA, sou muitas vezes também orador, júri, fui orador das Odisseias de Comunicação, porque isto aqui, geralmente sabes que aquela questão das jornadas de marketing, depois tem aqui esses nomes e depois tem as curtas e eles depois entram ali em saltos e eu já caí no erro, porque eu já caí no erro de uma vez dizer as Odisseias eram jornadas de comunicação e depois também não foi ali bem assim. Não, mas correu bem, pelo menos o feedback final foi extraordinário e é isso, ou seja, preciso de quando for, se calhar depois fazer uns cortes, começar a ter mais esta documentação e partilhar online, porque já faço esta partilha em off, pelos convites que me têm sido feitos, mas tenho que colocar isso online. Tu tens, por exemplo, colocado, uma questão, tens colocado, por exemplo, fotografias dos teus quadros, ou assim, se calhar já prontos.
Sim, sim, sim. Mas sim. não filmaste cá. É o processo. Exatamente interessante que quem está de fora, Uhum. eu estou a tentar imaginar, por exemplo, fones, ouvir o podcast, Exatamente. pintar, era o que eu estava a imaginar quando me estavas a dizer o processo, Uhum. e é muito curioso falares do processo, mas visualmente ter alguma coisa seria sempre... É isso que é necessário. É o passo a seguir, não é? É exatamente esse passo. E mesmo para as marcas, cada vez mais, mesmo já vou fazendo registro da parte da produção, mas humanizar mais, trazer definitivamente até as próprias peças, a produção, porque eu valorizo mesmo muito esta questão do manual, do artesão, da mão suja, ou seja, isso agrada. E isso, e não só, o luxo valoriza isso. Cada vez o luxo, imagina, valoriza a dificuldade e o processo criativo. Ou seja, já não... Aliás, uma peça para valer, se eu quiser dizer esta peça vale 100 ou esta peça vale 2000, eu tenho que justificar o porquê desta peça valer 2000. Ou seja, muitas vezes é questão de material, mas muitas outras é o storytelling que a peça conta, a história que está por trás daquilo, as feiras que ela fez, ou seja, tudo isto tem que ser contado, porque no final de contas, se eu não contar esta história, a maior parte das pessoas não vão saber. E a verdade é que eu já vou contando, ou seja, dentro da parte das marcas e nas apresentações pessoais, abordo isso e abordo com orgulho este lado manual e o lado do artesanal de muitas destas peças, mas está a falhar esta parte de falar nas redes, porque sem dúvida alguma as redes sociais neste momento são presente e quem não está presente está... quem não é visto não é lembrado e que as pessoas querem mesmo ver o que é que tu, Luís, eu, Ivo, fazemos no nosso dia-a-dia, quais são os nossos hábitos. Tu tens uma série deles, não é? Já não digo da leitura, podias tirar à Bíblia e publicar. Exatamente. Mas as tuas idas ao ginásio recorrentemente, a parte do golfe que eu, por exemplo, desconhecia, se cá também não ando tão atento, mas desconhecia, tudo isso pode ser bastante importante para as pessoas se relacionarem connosco. As pessoas, ele joga golfe, eu também jogo, não sei o quê. Exatamente. E ligam-se contigo e até compram a tua marca por se ligarem contigo. Porque eu já vou fazer essa partida, só que é foto. E a foto, nos dias de hoje, aparece-te ali no feed e estás a fazer scroll e passou. E sinto que é isto, falta aquele contacto do como é que correu? Isto correu bem ou correu mal? Exatamente, às vezes é isto correu mal. Isto correu mal, ou seja, está aqui, não é tão perfeito como está a aparecer. Porque se fores ao perfil, o meu perfil está, eu realmente vou colocando ali as fotos e tu vais, tiras ali o registro, ok, agora estou em Brera, agora está aqui. O registro eu vou fazendo, ou seja, também não estou propriamente desligado e morto das redes sociais, mas é aquele registro fotográfico de, olha aqui, está aqui o melhor, está aqui a fotografia deste momento. Agora sim, precisava e acho que poderia realmente criar aqui mais engagement, era fazer isto de, hoje o torneio correu mal, porque o golfe é isto, por especialmente a questão do golfe, é mau. Que há alturas que é extraordinário e há alturas que é muito complicado e a tua cabeça não está ali e as coisas não estão a correr como queres. As feiras, ou seja, tu estás a expor, quando o cliente chega à feira, tudo é muito bonito. Mas o dia anterior da montagem estás de colete cheio de pó e a carregar as peças e ninguém vê isso. E é o que as pessoas mais querem ver. Exatamente, especialmente se ela cair e a coisa correr mal. Mas é uma falta, não só a ti, a mim, eu acho que toda a gente devia incluir um bocadinho mais disso nas estratégias. Tens dúvida. Acho que hoje em dia é fácil não é, mas, ou seja, não existe aqui um percurso a tomar primeiro, que é o ter as coisas esteticamente bonitas, agradáveis, apresentáveis, mostrares bem aquilo que tu fazes, a tua história, e acho que isso já o vais fazendo, mas depois, hoje em dia, já tanta gente faz isso bem. Exato. Que se tu só consegues dar um passo à frente quando tu realmente começas a mostrar coisas que as pessoas não estão habituadas a ver, que é os behind the scenes, o que é que correu mal, tu a falares para a câmera, só a dizer, eu estou aqui num torneio de golfe e realmente isto não correu nada bem. Às vezes ouvem esse vídeo 10 vezes mais rápido que vem uma foto de gira, tu a jogar golfe. Até para gerar partilha, ou seja, às vezes é esse vídeo, esse movimento que alguém identifica e diz, olha, aconteceu isto. Também já nos aconteceu, ou seja, estou-me a rever nesta situação. Enquanto às vezes a fotografia é aquilo, olha, está giro, até meti um like, mas já tinha visto mais fotos antes. Mas é importante ter isso, né? Porque a peça tem que estar bonita. Exatamente. Naquele contexto, na feira e tal. Não é só vídeos do behind the scenes e depois não tens a foto bonita. Acho que faz parte ter aqui claro. As duas coisas.
mas esse seria o meu projeto e algo que eu tenho realmente que olhar com atenção. De certeza que vai acontecer e vai correr bem. Luís, obrigado pela tua participação, foi excelente, tivemos mesmo muita coisa para falar. Eu até acho que o tempo foi reduzido para a quantidade de temas que poderíamos estar aqui a falar. Acho que tocamos aqui em muitos pontos interessantes e pronto, agradecer-te mais uma vez teres vindo. E agradeço também o convite. E felicidades e boa sorte com este projeto. Obrigado.